Kant, um dos mais importantes filósofos da história, foi diretor de escola e professor. Ele representou talvez o momento mais significativo da filosofia na Idade Moderna e ainda influencia profundamente os pensadores da atualidade. A filosofia de Kant, mais tarde designada como criticismo, representa a crítica mais radical a esta proposta do pensamento metafísico, tal qual desenvolvido na Idade Média. Na Idade Antiga e na Média, entre os anos 400 a.C. e 1400 da nossa era, prevaleceu o modo metafísico de pensar. Para os filósofos dessa época, as coisas possuíam uma existência autônoma, objetiva, independente da consciência humana. Elas eram essências, criadas por Deus ou existindo eternamente. Assim, havia uma ideia de árvore perfeita, e as árvores que percebemos com os nossos sentidos são cópias imperfeitas de sua essência. O pensamento metafísico buscava conhecer os objetos atingindo sua essência. Do ponto de vista filosófico, a Idade Moderna é uma ruptura. Seus filósofos acreditavam que todo o conhecimento somente poderia vir a partir da razão natural, abandonando a metafísica e substituindo-a pela ciência, um período marcado pelo racionalismo e pelo naturalismo. Na Idade Moderna, a ciência se transforma na mais importante instância cultural, principalmente pela contribuição que pode dar à evolução da técnica e na possibilidade que dá ao homem de adequar a realidade aos seus interesses. A filosofia vive uma profunda modificação. Sua principal preocupação deixa de ser conhecer a natureza do homem e passa a ser compreender o processo pelo qual os homens constroem seu conhecimento. Kant estava profundamente impressionado com o resultado da física newtoniana. Para Kant, Newton era o próprio símbolo do sucesso, do conhecimento verdadeiro que a ciência tinha trazido à cultura da sua época. O papel, então, da filosofia era exatamente de mostrar não só a ciência, a física newtoniana é o modelo exemplar do conhecimento científico, mas este conhecimento é plenamente legitimado do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da epistemologia. É a esta tarefa que o Kant se dedica. Kant analisa o processo de conhecimento humano para mostrar que a física era a aplicação das regras fundamentais do conhecimento racional que o homem poderia desenvolver. Para isso, fará a síntese de duas filosofias, o inatismo de René Descartes e o empirismo dos filósofos ingleses, particularmente de David Hume. De modo geral, Kant explica que o conteúdo do conhecimento vem das impressões sensíveis, como queriam Hume e os empiristas. Por outro lado, para esse conteúdo ser de fato conhecido, deve ser organizado e ordenado na consciência de acordo com uma estrutura que já está no sujeito que a conhece. Assim, para conhecer, o homem precisa da experiência sensível, mas também necessita de uma estrutura lógica que organize esses dados empíricos. Foi assim que o Kant constituiu a sua famosa teoria do conhecimento, de acordo com a qual o nosso conhecimento é formado, sim, com a contribuição imprescindível de intuições que são fornecidas pela nossa sensibilidade, mas intuições que precisam ser articuladas, sistematizadas, esquematizadas por esquemas a priori que são constitutivos da própria racionalidade humana, da própria condição do conhecimento. Para Kant, a sensibilidade não é um registro mecânico como pensava Hume. O sujeito humano depende de esquemas ordenadores ou estruturas formais presentes a priori no sujeito, que são o tempo e o espaço. Com a aplicação desses esquemas ordenadores, dessas formas a priori, o sujeito consegue organizar os conteúdos que são passados a ele a partir da experiência sensível. Segundo Kant, nós não podemos aprender a essência dos objetos,
mas apenas seus fenômenos, ou seja, somente aquilo que se pode observar. Kant era uma personalidade muito interessante e, segundo a crônica, que sempre acompanha a história da filosofia, ele teria exposto ao mordomo de sua casa, as conclusões desse seu grande projeto, que se expressava nas suas 3 grandes obras: a crítica da razão pura teórica, a crítica da razão pura prática e a crítica do juízo. E ao contar para o mordomo quais teriam sido as conclusões da crítica da razão pura teórica, ou seja, esta teoria que eu acabei de apresentar, ou seja, que Deus, alma e mundo são ideias pensadas, mas não são realidades conhecidas, o mordomo ficou muito chocado e repreendeu severamente o Kant, dizendo: mas como você, uma pessoa tão religiosa, ele era adepto do pietismo, uma denominação no protestantismo bastante rigoroso, e dizer: como você, uma pessoa com tão boa formação religiosa, pode chegar a uma conclusão dessa? O que sua mãe vai pensar disso? Né? Aí o Kant teria dito ao mordomo: não se preocupe, o que eu destruí na crítica da razão pura teórica, eu vou reconstituir na crítica da razão pura prática. E nós entramos assim na segunda parte da grande obra kantiana. Essas 3 ideias da metafísica tradicional, Deus, alma e mundo, que não são ideias, não são conceitos correspondentes a fenômenos que pudessem ser conhecidos, estas entidades que não podem ser conhecidas devem ser pressupostas. Por quê? Porque elas são condições sine qua non para a legitimação e para a fundamentação da moralidade, que deve ser entendida em Kant do mesmo modo que nós entendíamos a questão do conhecimento. Ou seja, a moral é um fato na realidade humana. Os homens praticam a moral não como uma mera circunstância histórica, cultural, mas por uma necessidade interna. Para Kant, a moral se impõe ao homem como uma força universal. Assim como a ciência, a moral não se impõe por necessidades psicológicas, culturais ou sociais, mas por exigências transcendentais que constituem a própria estrutura de todos os homens. É proibido matar o próximo, não devido a leis ou por respeito ao próximo, mas por uma força interna que exige bondade, um bem-agir. Para Kant, o fato de o homem ser um ente moral demonstra a existência de mundo, de alma, de Deus.